Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela sua contribuição. PET Psicologia agradece muito. Agora a gente passa por um momento, né, de conversa, de perguntas. Desafios grandes, né, Maria Cláudia? Não são pequenos, não, Raquel. Não são pequenos, principalmente se for olhando para o contexto da socioeducação, né? Olhando para o contexto da socioeducação e como, né, a psicologia ou as ciências mesmo sociais aplicadas, né, podem contribuir, né, a partir também dessa contemporaneidade, que tem um dinamismo muito grande também, né, Maria Cláudia, você quer falar. Você trouxe aí 3 momentos, né, fases grandes, né, pegando aí de 1900 a 1970, né, eu sou dessa geração de 70, né, 1970 a 1990, 1990 e 2020 daqui para frente. Com toda essa tecnologia que nós temos hoje, esse tempo processual também ele é muito rápido, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque o tempo processual jovem da década de 70, até mesmo da década de 80, né? É um tempo processual diferente, né? Então, esse jovem inserido nesse contexto social, político, econômico, olhar todas essas vertentes, vamos dizer assim, né? E esses contextos que implicam aí no desenvolvimento desse indivíduo, né? Esse tempo, né? Que ele flui muito, parece que escapa da mão, porque a tecnologia nos tira muito esse tempo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse contexto da relação mesmo com o jovem, a partir dessa contemporaneidade em que o tempo aqui também tem um outro significado, né? Parece que os jovens têm mais pressa também, né? Queria, então, que você abordasse essa questão. E isso pode também ter implicações, né, no contexto de infrações desses jovens e no próprio contexto também, né, da socioeducação e da reintegração desses jovens. Eu acho que o teu comentário já traz a resposta, né? A gente, em psicologia do desenvolvimento, né, a gente não trabalha apenas com o tempo do relógio, né? Para o desenvolvimento não é suficiente a gente pensar o tempo cronológico do relógio. A gente costuma desmembrar, né, e essa é uma característica das abordagens socioculturais em geral, pelo menos 4 níveis de temporalidade, que obviamente eles se entrecruzam em algum lugar, mas que também nos permitem pensar em ritmos diferentes, né? Porque, assim, lógico que a gente tem uma série de experiências da contemporaneidade que nos apontam para uma coisa que parece ser mesmo de uma aceleração do tempo, né? Por um lado, parece que realmente, assim, que uma hora está durando menos do que durava, né? Eu, pelo menos, tenho essa experiência, assim, de inúmeras vezes eu fico aqui me monitorando pelo relógio do computador, porque eu falo, não, eu tenho que terminar essa tarefa até às 8 horas, porque 9 horas eu tenho sei lá o que para fazer, ou eu tenho meia hora para comer, porque depois eu ainda tenho que... Eu fico me monitorando, e de repente chega às 8 e eu jurava que eu podia terminar aquilo, e não consigo terminar, porque, enfim, me escapou, né? Mas, junto com essa aceleração do tempo, a gente tem também a ideia do tempo filogenético, que é um tempo muito longo, desde a existência da vida, ou de alguma coisa similar à vida, e o tempo sociogenético, que é esse tempo que precisa, né, o tempo das instituições, o tempo dos processos mais de médio e longo prazo. E aí, o que a gente nota muito, né, talvez Camila, Roberta, Thaís, que trabalhou também, que trabalha com os meninos, eles possam notar, o que eu percebo é que existe uma tensão entre o tempo subjetivo, onde eles lidam com uma urgência
urgência do capital, né, a urgência do realizar, a urgência do consumo, a urgência da demanda e da realização, por um lado, e um tempo institucional como o tempo da escola, por exemplo, que dedica anos exige anos de dedicação para que você possa alcançar alguns objetivos. Isso cria um conflito, né, e um nó muito grande na cabeça deles. É muito comum a gente ouvir deles em entrevista, em conversa, é uma coisa assim, meio de um pensamento mágico quase, né, do tipo, eu queria mesmo que tivesse uma prova que eu pudesse fazer, que eu pudesse ganhar logo 3 anos, terminar o ensino fundamental, passar para o ensino médio. Como se alguém que estalou o dedo fez uma prova, vai reunir as condições acadêmicas, né, intelectuais, cognitivas e de conteúdo mesmo para cursar um ensino médio, em vez de perder os próximos 3 anos terminando o ensino fundamental, já fazer o ensino médio porque eu quero logo estar na faculdade. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, um zelo muito grande de como lida com isso, porque, por um lado, você não quer dizer para o sujeito assim, olha, desculpe, mas você vai demorar muito tempo para chegar na faculdade, o caminho é longo, né? Segundo, a gente não quer também hiperinflacionar o valor dos títulos acadêmicos, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? A precarização da condição humana tem relativizado cada vez mais o valor dos títulos. Eu outro dia estava fazendo o meu memorial aí para titular, aí eu recuperando os meus documentos antigos, eu descobri que quando eu fiz o mestrado, que eu tive bolsa de mestrado, eu tive licença sem vencimentos no meu trabalho, porque a minha bolsa de mestrado significava 150% do valor que eu tinha como professora da educação básica. Eu ganhava 1,5 vezes para fazer o mestrado do que eu ganhava como professora da educação básica. Por quê? Porque estava num momento que tinha pouquíssimos mestres no Brasil, pouquíssimos doutores, muita gente saindo do Brasil para trabalhar de açougueiro, babysitter, garçom, entregador de pizza nos Estados Unidos, eu peguei uma janela de oportunidades, assim, onde passou a ter mais bolsa com valor melhor, né? Hoje em dia, uma bolsa de mestrado tem que ter uma vida muito modesta para você viver de uma bolsa de mestrado, porque o valor é muito menor. Por quê? Porque o título de mestre já não faz tanta diferença na vida da sociedade. Uma pessoa pode até fazer, mas na vida da sociedade não faz. Né? E aí a sociedade não valoriza tanto aquilo, e aí ele diz assim, o que eu tenho para te dar é isso, se você quiser fazer mestrado com essa miséria, você venha, senão corre atrás, e cada vez menos bolsa e tudo mais. Então, o que eu percebo é que em tudo na vida, né, em qualquer grupo social, em qualquer classe, em qualquer fase da nossa vida, a gente lida com a gestão, com a administração da coordenação entre essas várias temporalidades. Coisas que exigem que nós sejamos muito rápidos e coisas que nos exigem que a gente dê tempo ao tempo. E essa coordenação eu digo que uma das coisas mais difíceis da gente conseguir com os meninos é a construção de um senso de futuridade, que eles percam essa espontaneidade, que eles percam esse senso de emergência e entendam que a vida pode ser um pouco mais interessante, mais leve, se eles gostarem um pouco mais no futuro. Porque eles lidam com um futuro que eles já assumiram de antemão como muito breve. E essa é a condição pela qual eles querem realizar o que eles tiverem que realizar com muito gozo, com muito prazer, de uma forma muito intensa, muito rapidamente. Se a gente não dissolver, desconstruir essa ideia, né, e mostrar que tem alguma coisa ali do outro lado que pode ser legal, a gente não consegue que eles revertam esse sentido de temporalidade, né? Que foi um pouco lá o que o ai, meu Deus, esqueci o nome do menino que fez a primeira palestra, Roberta, falou lá para os garotos lá no curso. Geconias, exatamente, que foi um egresso do sistema socioeducativo, Raquel, só para te pontuar, que tem uma trajetória pós, né, participação no sistema, que a gente pode considerar bem-sucedida, e ele fala isso, que o grande shift que ele teve na vida dele foi quando ele conseguiu entender que ele não precisava resolver tudo em 3 meses, que tinha coisas para acontecer em mais tempo na vida dele, que podia dar tempo ao tempo e desacelerar um pouco nessa cobrança de si pela questão do tempo acelerado. Obrigada. Agora, e essa questão da espontaneidade, né, Maria Cláudia, que você traz para os jovens é riquíssima, porque se eles conseguem, né,
como eu posso dizer, tipo assim, diante de uma situação antiga, né, conseguir responder de forma adequada, né, para eles, né, num contexto de uma forma nova, né, e essa mesma situação, sei lá, de forma diferente. Então, isso é riquíssimo, né, que eles não percam, né, esse processo, assim, que é tão importante, né, para além do imediatismo, né? Exatamente. Exatamente. Eles são super inteligentes, né? A gente, no início do processo, eles vão achando que eles têm que fazer promessas de mudança, né? Eles acham, são movidos pela desejabilidade social. Eles sabem que a expectativa do sistema é que ele mude, e ele bota muito na Bíblia que muda, né? Mas o desafio é a gente passar esse processo, né, de uma expectativa de realização que ele imagina o seu desejo do outro sobre ele, para ser uma coisa genuinamente dele, né, num processo de mudança. E isso acontece. E uma coisa que eu acho, assim, o que você acha, Maria Cláudia, assim, queria que você comentasse, porque a gente vive nessa sociedade muito consumista, capitalista, e acaba que, por mais que no outro encontro você tenha falado, né, dessa visão crítica do sistema juvenil, que tenha mudado e tudo, mas as pessoas ainda continuam vendo as outras, elas existem porque elas produzem são. Então, assim, numa sociedade tão desestruturante, né, que as oportunidades não são iguais, como que esses jovens, né, como, assim, acho que é um dos grandes desafios da socioeducação, mostrar que esses jovens valem mais, inclusive, né, do que eles possam vir a produzir, né, ou do que eles ainda não produzem, né? Então, assim, aí eu queria que você só comentasse um pouquinho, porque essa é uma grande questão, assim, que eu me inquieta. Pois é, na verdade, não é só esses jovens, né, Roberta? A gente vive a história da abordagem da adolescência e da juventude, é uma história marcada pelo adultocentrismo, né? Tem a tese, né, bem antiga, acho que é de 1996, 98, da Carmen Jansen, que ela foi anos professora da Católica, agora ela é aposentada. Então, a Carmen, ela usa a metáfora na tese dela, dizendo que a adolescência ela sempre foi tratada como uma antessala do mundo adulto, né? E como se a gente estivesse numa espécie, né? O Erickson fala disso também, como o sujeito estivesse numa espécie de uma moratória, né? Ele está ali meio que passando um tempo na escola, passando um tempo na vida, se divertindo, sendo feliz, indo à festa e à balada, para esperar um tempo em que ele finalmente vai ser útil à sociedade produzindo, né? O que eu acho que a infração juvenil ela nos aponta é para o outro dessa condição. Porque, de uma forma ou de outra, e eu não estou fazendo aqui uma apologia do tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas é uma forma de trabalho precoce, é uma forma de você estar participando como sujeito aos 12, 13, 14, 16 anos de idade de uma forma de produção que muitas vezes é difícil de ser prevenida e combatida, às vezes, no âmbito da própria família, pelo significado econômico que aquilo tem para a família como um todo, né? Então, é até uma como é que eu posso dizer? A gente fala isso mesmo, eles não estão produzindo, mas, na verdade, se a gente for analisar do ponto de vista do trabalho, enquanto sair de casa para produzir capital a partir da sua ação transformadora no mundo, pelo bom ou pelo mau caminho, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Né? E o que a gente... Olha como é que é desafiador, né? A gente trabalhar com uma perspectiva de entendimento que a gente reconhece neles, digamos assim, a tentativa de ocupação de um papel social a partir disso que eles fazem, ainda que de uma maneira truncada e legalmente reprovável do ponto de vista legal, tá? E suscitar neles o desejo para uma outra coisa, mas que essa outra coisa não seja acomodação, né? Porque também o contrário do fazer o que fazem pode ser nada fazer, né? E aí é tão interessante, uma vez eu lembro que nesse mesmo pós-doutorado que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu lembro que eu levei alguns casos de pesquisa, da minha pesquisa aqui no Brasil, para discussão num grupo de pesquisa lá num determinado dia,
E aí eu lembro, né, que eu levo para... Isso que eu vou trazer uma coisa para a gente refletir mesmo, né, do ponto de vista do fundamento da ciência psicológica. Eu lembro que eu trouxe lá, olha como é que esse menino mudou, porque agora ele reconhece mais o mal que ele está fazendo para a família, porque um dos casos particulares foi de um estudo que foi realizado em Goiânia, não foi aqui em Brasília, não. E aí era uma situação em que o pai estava desesperado lá, porque o menino não se ajeitava de jeito nenhum, e ele acaba chamando a polícia na cabeça do pai, a polícia ia chegar lá e ia dar uns bons conselhos para o menino ia parar de roubar, na época era toca-fita dos carros da vizinhança ali. E a polícia sai caindo dentro, bate no pai, bate na mãe, bate nele e leva ele preso. E o pai vai, assim, a cena, assim, você consegue enxergar, porque o menino conta assim, nossa, mãe do céu, quebrou meu coração, meu pai falando assim, larga meu filho, eu só queria que vocês dessem os bons conselhos para ele, e a polícia, que era do BOP, né, o batalhão especial lá de Goiânia, falou assim, você está pensando o quê? Que polícia está aqui para dar conselho? Se ele aprontou, vai preso, o senhor mesmo que falou que ele rouba toca-fita. Conclusão. Então, o caso era esse, aí ele fica bem tocado, né, com a reação que aquilo provoca no pai, ele vê o pai dele apanhando da polícia, o pai dele vê ele apanhando da polícia, e ele começa a mudar. E aí eu lá falo, olha que indicador interessante de desenvolvimento, agora ele está bacana, ele não está mais porque ele tá sensível à perspectiva do pai. Eu lembro que uma das pessoas que estavam presentes é que o processo de mudança, o desenvolvimento humano é o processo pelo qual o sujeito se posiciona diferentemente de acordo com a sua concepção de participação e agencialidade no mundo. Não pode ser definido em termos de critérios morais, do tipo, estar preocupado com o pai é moralmente aceitável, né? Então, como a sociedade vê aquilo como bom, assim, não é por isso que isso é um indicador de desenvolvimento do ponto de vista psicológico aceitável pela ciência. E aí eu lembro que o professor, que era o meu orientador lá, ele fala assim, os processos psicológicos, eles são amorais, né? Eles são amorais no sentido, não é imorais, não é ilegais, mas eles são amorais no sentido de que eles não devem ser governados por uma moralidade contextual, por uma moralidade religiosa, por uma moralidade, mas eles devem ser movidos por um desejo e uma implicação subjetiva no processo de mudança. Né? E aí, lógico, né, quando eu falo, né, aquela história que eu falo, né, que eu falei antes ali, da negociação com o outro, né, lógico que tem coisas que não é eu me lembro que brincou até comigo na época e falou assim, e se esse menino, ao invés de só parar de infracionar, ele resolvesse voltar para a escola, estudasse bastante matemática e passasse a ser um contador da boca de fumo, estaria bom para você? Mas ele falou isso não no sentido de me falar que uma coisa era certa, outra estava errada, mas era problematizar o simplismo com que às vezes a gente pode correr o risco de interpretar processos de mudança. O processo de mudança é algo mais intenso, mais interno, mais genuíno do que às vezes a gente tende a olhar, né? E aí, achar e a gente faz isso muitas vezes, né? Que é só estar a favor ou contra a lei, ou a favor ou contra o capitalismo, ou a favor ou contra isso, é dicotomizar o problema, como eu estava falando antes, quando a gente tem que a gente não quer abrir mão do capitalismo, mas a gente quer fazer uma coisa que seja de acordo com a lei, possível de ganhar dinheiro, mas que seja criativo, que seja participativo, que seja empático, que seja solidário, e tem inúmeras formas. Entre a legalidade e a ilegalidade tem um espectro enorme de possibilidades, né, para esse menino, e que a gente precisa ajudá-los a descobrir. Exatamente. E outra coisa, Maria Cláudia, assim, do que você traz aí para essas reflexões também, né, para a gente, é pensar aí nesse processo de mudança que muitos não entendem, que às vezes uma recaída, poxa, eu acho que aferir, por exemplo, a efetividade de algum programa de socioeducação como o único responsável também para mudança de comportamento, assim, é muito injusto, porque aquilo é uma atividade meio, né, e a gente sabe que tem aí outros contextos estruturantes que são determinantes, né, para a manutenção ou para novos comportamentos, né? E que ainda assim, ainda que ele participe de um projeto
claro, né, aquilo ali, de alguma forma, ele pode não voltar para aquela pré-contemplação lá atrás, mas ele já pode, sabe, voltar para uma outra etapa aí de comportamento, de pensar, olha, isso aqui, ele já vai partir, né, lá da frente. Então, assim, eu acho que isso faz parte, né? Senão a gente vai pensar que todos os jovens, né, se não se a gente não entender que todos nós também podemos ter comportamentos, entre aspas, antissociais, né? Quando tem falhas aí, a gente quer ser atendido, né? Senão a gente vai pensar que todos o que vão reincidir, por exemplo, vão virar delinquentes, né? Aí, e isso não é verdade, né? Mas as pessoas não pensam assim, principalmente quem trabalha no meio, né? Acha que se reincidir... Aí também é uma grande preocupação isso, né? Eu acho um grande desafio. A gente teve uma situação uma vez, Roberta, numa situação de pesquisa, que era uma pesquisa de intervenção de trabalho em grupo com adolescentes. E aí, o que aconteceu nessa e-mail? Eram adolescentes que vinham de diferentes regiões, eles cumpriram a medida socioeducativa nessa atividade de grupo, e no meio da atividade de grupo, uma das adolescentes que estava sendo atendida, ela, na saída da reunião, ela acabou tendo contato com um menino que ela tinha conhecido lá, e ela levou o menino junto com ela para provar um carro. E o que aconteceu? Ela tinha 13 anos, ela tinha sido mãe com 11, ela tinha uma filhinha de 2 anos que era criada pela avó dela, bisavó da criança, porque a mãe dela estava presa, e ela acabou indo para... Aí, assim, eles roubaram o carro, ela que dirigiu o carro, e acabou que eles foram presos em flagrante, só que quando ela foi para a audiência e na audiência ficaram sabendo que ela era mãe, isso foi considerado um atenuante e ela foi para outra medida, um pouco mais gravosa do que era a prestação de serviço à comunidade, que era o que ela estava fazendo, e o menino que foi junto com ela foi preso, foi para provisória, sabe? E aí isso deu um nó na cabeça dele, porque no fundo ela tinha sido levada, mas ela não foi punida e ele foi. E aí a gente foi lá para conversar com ele na provisória, né? O garoto não queria falar com a gente. Por quê? Porque na realidade, né, e aí depois não queria, aí a gente negociou, não, fala com ele só um pouquinho, ele vem, ele fala se quiser, ele não precisa explicar nada, ele não precisa. O menino veio, e ele veio com uma postura em relação a nós pesquisadores, de, assim, não era fingir, ele era muito genuíno, tanto que ele estava chateado de estar encontrando com a gente naquela situação. Então, assim, do ponto de vista psicológico, a gente pode dizer que não necessariamente, naquele momento do desenvolvimento dele, a intervenção socioeducativa, a ação socioeducativa, tinha sido suficiente para prevenir que ele cometesse um ato infracional. Mas, com certeza, alterou o significado que aquele ato teve para ele. Foi um combo, né? O combo dele entender que, de repente, é isso também, questões de gênero, questões de situação social, questões de cor de pele, ele começou a entender tudo que ficava em torno dele, o quanto que ele tinha que ficar de olho bem aberto, porque ele estava mais exposto à ação da lei pela condição de gênero, pela condição de cor de pele, do que a menina que foi a que liderou, que teve a ideia, que dirigiu o carro e acabou não sendo preso, e ele foi, né? E a gente continuou dando assistência para ele enquanto ele estava na provisória. Ele acabou indo para a internação, mas ele, assim, até a maneira como ele passou a se comportar, que a gente acompanhou ele por um tempo depois, era bem diferente daquilo que era o histórico anterior dele, que ele já era conhecido do sistema. Então, de alguma maneira, a oportunidade dessa experiência, da gente ter ido ao encontro dele, de alguma forma mudou o significado. Às vezes, essas mudanças são mais radicais, outros momentos são muito sutis, mas o fato de ser sutil não significa dizer que não tenha peso na trajetória futura esse menino. Eu acho que é nisso que a gente tem que apostar. É nisso que a gente tem que apostar. Ai, muito me contemplou. Obrigada. Professora, a gente também tem um comentário da Luane aqui no grupo. Luane, você quer comentar com a gente? Quer conversar com a gente? Ou você quer que eu leia somente o seu comentário? Eu queria ouvir mesmo um pouco vocês também.
quer que eu leia ou você prefere comentar? Não, pode só ler mesmo. Pode ser, né? Ela colocou dois comentários aqui. O primeiro é: a sociedade pressiona o adolescente todos os dias. Espera-se muito dele sem dar oportunidade de suporte. A pressão é tão grande que as taxas de suicídio estão aumentando. Infelizmente, é a realidade. O primeiro comentário dela. E o segundo foi que a escola, que era para ser inclusiva, acaba excluindo muitos adolescentes que invadem. Oi, acho que congelou, Ana Carolina. Que evadem cada vez mais e não se sentem capazes. A escola, que era para ser inclusiva, acaba excluindo muitos adolescentes que evadem cada vez mais e não se sentem capazes de progredir. Como diz a professora, esses jovens são inteligentes, mas essa inteligência não é aproveitada, não tem espaço no ambiente escolar. Esse é o segundo comentário da Luana. Anne. Acho que a Ana deve ter caído. Ela está congelada, pelo menos. Ela caiu. Luane, você tem toda a razão, né? A questão do tempo, né, da pressão do tempo, ela não é colocada para o adolescente só ele mesmo, que é urgente, não. O tempo todo também a escola lida com o adolescente como, você está perdendo um tempo precioso, agora que você tem todo o tempo do mundo, você devia estar fazendo e não faz, o vestibular está logo ali, não sei o que está logo ali, né? E em muitos contextos, não apenas para adolescentes de classe média, não apenas para filho de pai rico, digamos assim, hoje em dia, as práticas de atenção, de cuidado, de educação com os adolescentes, elas estão distribuídas entre muitas mãos, inclusive os outros adolescentes. Esse é um tema que tem uma pesquisadora que trabalha isso. O principal educador dos adolescentes hoje são os outros adolescentes. Isso é bom e isso é ruim, né? Mas sabendo disso, o que a gente tem que fazer com essa informação? Né? E é muito o que a gente vê acontecer, quando os meninos falam assim, estava ali na quebrada, chegou um, chamou, chegou outro, insistiu, e eu acabei indo, porque é isso, quem está ali por perto na hora que eles estão na quebrada, não é a mãe que infelizmente precisou sair de casa às 5h30 da manhã para ficar 2 horas no ônibus, para chegar às 7h30, 8 horas no trabalho, e que vai chegar de volta às 8 da noite para ainda fazer o jantar, para ainda lavar roupa, para ainda fazer uma série de coisas, né? Então, uma pulverização dos espaços de cuidado ou cuidado nenhum, né? Ou de cuidado nenhum, porque muitas vezes também é isso, é um adolescente de 11, 12 anos cuidando de uma criança de 9, de outra de 7, de outra de 5, de outra de 2, né? Então, dependendo da classe social, e em outros grupos é uma pulverização do tempo entre diferentes grupos, que fica meio que implícito, né? A família deve estar ensinando isso, eu não vou ensinar, não. A escola de música deve estar ensinando isso, eu não vou ensinar, né? Isso acaba gerando uma pressão sobre o adolescente e a questão do suicídio no adolescente, ele é um fenômeno sazonal, digamos assim. Tem momentos que aumenta, tem momentos que diminui, tem eventos que contribuem para, tem eventos que diminui, né? É muito pautado também questões sociais, em que, enfim, eventos críticos assim que acabam sendo disparadores, né? Mas a escola que a gente entende que deveria ser esse espaço protetivo, onde muitas dessas ações, inclusive de prevenção no âmbito da saúde mental, poderiam ser feitas, ela também falha em muito no seu papel, né? Eu brinco que a gente está tendo um ano atípico, né? Que a presença física do adolescente na escola não está acontecendo e os pais estão tendo oportunidade como nunca de entender como é que os filhos funcionam na escola. Será que se o ano que vem a gente entrar na escola para fazer pesquisa, né? Eu trabalho muito com pesquisa em escola também, orientando trabalhos em escola, a gente vai identificar um funcionamento diferente nessa escola, a gente vai identificar um aluno reivindicando um outro modus operandi dessa escola, porque ele entendeu outra forma de funcionar, ele foi crítico daquilo que a escola não funcionou errado, ou vai voltar tudo como era antes nesse novo normal, né? São perguntas que eu me faço. Você tem ido à UNB, Raquel? Você teve a oportunidade de estar recentemente na UNB?
Maria Cláudia, eu estive lá, acho que tem um mês que eu estive lá. Foi mais ou menos o período que eu tive. A gestão da UNB fez um propósito com os terceirizados de continuar pagando o pessoal de limpeza. Gente, eu parecia que estava entrando num filme de ficção científica. Não sei se você teve essa sensação. A UNB ela está brilhantemente limpa, todo o jardim maravilhoso, o chão não tem... Eu entrei no meu laboratório, estava cheio de lâmpada queimada, não tinha uma lâmpada, parece que alguém entrou lá e trocou todas as lâmpadas, então as lâmpadas resolveram voltar a funcionar. Eu fui tendo assim um susto atrás do outro, eu falei, meu Deus do céu, não é isso que é uma universidade, né? Mas o que vai acontecer com esse espaço tão protegido, tão cuidado, tão limpo, quando a gente voltar a estar lá, né? Enfim, eu acho que a escola, ela é inclusiva e ela não é inclusiva. Eu não acho que toda escola é excludente. Eu acho que a escola inclui uns, exclui outros. Tem grupos dentro da escola que resistem à exclusão, tem outros que não resistem. E ela é isso, ela é um pequeno universo que faz tudo, né? Eu também não gosto de colocar a escola na berlinda e dizer que a escola está péssima e que nada funciona. Tem coisas maravilhosas que acontecem em todas as instituições. Em todas a sociedade, né? Ela reflete exatamente as contradições. Reflete todas as contradições da sociedade na qual ela está inserida, né? Exatamente, Raquel. Exatamente. Professora, eu caí aqui, né? Eu vi, a gente salvou aqui o meu resto, Ana. Obrigada, gente. Efeitos desse sistema remoto, né? Mas eu também tenho duas perguntas que eu até anotei, estava passando o conteúdo que você tinha enviado para a gente. Eu anotei fazer as duas de uma vez, pode ser? E aí você comenta cada uma. Tranquilo. Eu anotei duas. A primeira é como agir perante a situação de desilusão, enfrentada por alguns adolescentes, marcado em alguns momentos pelo descaso do Estado, na promoção de oportunidades aos adolescentes que passaram pela medida socioeducativa. Então, essa seria a primeira. E a segunda, como não deixar que o nosso trabalho, no caso da psicologia, né, se torne apenas mais uma reprodução de um sistema que oprime e cessa as possibilidades de desenvolvimento e ou contribui para a estigmatização de jovens através de métodos cientificamente reconhecidos. Eram essas duas, bem, mas que eu pensei nas duas. Deixa eu ver deixa eu recuperar. Peraí, a primeira é você falando sobre a questão da desilusão do adolescente. Isso, adolescentes que passaram pela medida socioeducativa e que, não sei, viram uma desilusão mesmo do Estado, como o Estado não trabalhou para que esses adolescentes tivessem oportunidades, né, depois dessa medida socioeducativa. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui para gente, só para chacoalhar a gente mesmo. Do ponto de vista, lógico que o nosso sonho dourado era que todas as medidas socioeducativas, restritivas de liberdade, não restritivas de liberdade, que elas conseguissem bem coordenar, equilibrar, dosar essa dimensão sancionatória e a dimensão de responsabilização / promoção, tá? Mas a desilusão também ela pode ser uma força que impulsione, quer dizer, eu falava para vocês no sábado, né, que aparece com muita frequência na pesquisa, nas pesquisas que a gente faz, a ideia, né, trazendo de novo a coisa do tempo que a Raquel se referiu, quando os meninos estão internos, a sensação de que o relógio parou, porque as rotinas são muito repetitivas, porque o tempo é muito ocioso, porque é muito ocupado com coisas criativas, né? Nem todo dia tem aula, nem todo dia tem banho de sol, inúmeras razões disciplinares e de gente doente, pode fazer com que eles não saiam dessa rotina de dentro do módulo, tá? Mas muitos também, quando estão próximos de serem liberados, eles têm uma angústia assim, muito grande desse momento chegar, e pelo menos até nos momentos iniciais, a memória dessa desilusão é um motor também que os afasta da vontade de voltar. Tá? Então, não estou sugerindo que o atendimento socioeducativo seja orientado pela desilusão, mas a desilusão ela não necessariamente causa revolta, mas ela pode causar também o desejo de não querer aquilo de novo para si mesmo, né? Agora, infelizmente, porque ele não estava na escola, porque é uma coisa assim muito triste, né? Você vê às vezes o garoto saindo, né? E a gente vai lá para fazer, sei lá, as ações de acompanhamento ao egresso.
e falar assim, eu não consegui terminar nem o EJA, nem o ensino fundamental no EJA. A gente fala, poxa, ele estava 3 anos dentro do sistema, o que ele estava fazendo que ele não podia estar na educação de jovens e adultos, né? Enfim, então, o que é complicado é isso, porque ele não quer, mas ele também não tem simbólicos que ajudem ele a se manter longe desse espaço. E aí o que é difícil mantê-lo sem reiterar por conta disso, por conta dos recursos que ele não acumulou para fazer outra coisa, tá? Agora, tem também situações em que ele consegue uma profissionalização, pelo menos como um ponto de partida, né? Recentemente estava vendo um projeto que, ai meu Deus, eu esqueci o nome agora, que era de encaminhamento para estágio dos meninos. Eu vou me lembrar já. E várias ações assim, interessantes estavam acontecendo, né? Eu lembro que na época que estava aquele programa Minha Casa Minha Vida, tinha um curso do Sebrae que era oferecido para os meninos que não tinham qualquer experiência profissional, ou no máximo tinham trabalhado como ajudante de pedreiro, por exemplo, e aí eles aprendiam a fazer assentamento de azulejo. O objetivo é eles aprenderem a assentar azulejo certinho, com a distância certinha um do outro. E aí, o que acontecia? Lá no mutirão do Minha Casa Minha Vida, uma pessoa que tinha um conhecimento mais plural, mais amplo, como construtor, ele ganhava, na época, se eu não me engano, R$80 a diária, né, para ele trabalhar como construtor. E esse menino que ia lá e ganhava 25, e só assentava azulejo, ganhava 25. Aí ele chegava para a gente, poxa, a vida é um absurdo, por que o outro ganha 25, ganha 80 e eu ganho 25? Ele fala, porque você primeiro, ele tem o ensino fundamental e você não tem, e 2, ele tem a experiência que você não tem. A primeira coisa que o menino fala, então eu quero voltar para a escola. Tá? Então, você vai criando os enganchamentos assim, em que você vai usando a insatisfação dele ou a desilusão dele como um motor para uma outra coisa, né? Para todos vai funcionar, não necessariamente, aquilo que a Roberta estava falando. Muitos vão voltar, né? Agora, a gente tem relatos interessantes também. A gente tem muitas situações de acompanhamento dos adolescentes e chegar no momento que a gente vê que dá o clique, dá a mudança, e ele efetivamente... A gente tem adolescente que volta, bate na porta da unidade que ele fugiu e fala assim, olha, eu quero voltar, porque eu quero terminar de pagar essa conta, porque eu quero, no momento, chegar na minha vida, eu fugi, mas eu quero voltar para eu poder... Não, nisso acontece isso muito, essa saída sistemática, que é a última etapa, que eles estão... Às vezes eles arrumam briga lá dentro, estão há 15 dias para sair, eles fogem, porque eles têm medo de morrer lá dentro. Depois que passa, que eles sabem que o cara saiu, que não está mais, eles querem voltar. Aí eles falam, não, eu quero, porque eu quero saber que eu não devo mais nada à polícia, não devo mais nada à justiça para eu poder tocar a minha vida. Então, essa consciência de que quem fez alguma coisa errada tem uma dívida a pagar, né? Então, é interessante. A gente tem processos subjetivos e sociais interessantes acontecendo. Ana, repete assim o cerne da sua segunda pergunta para mim, só para eu pegar o gancho para poder comentar. Uhum. Eu coloquei como não deixar que o nosso trabalho de psicologia, né, se torne apenas mais uma reprodução de um sistema que oprime e cessa as possibilidades de desenvolvimento ou contribui para a estigmatização de jovens através de métodos cientificamente reconhecidos. Eu acho que o que você está trazendo, Ana Carolina, foi um pouco o que eu tentei deixar como pista e responder naquela última lâmina que eu coloquei, né? Então, vamos dar um exemplo. São pouquíssimos, se é que tem, os testes, os instrumentos de psicométricos que tenham sido validados para a população carcerária ou do ambiente socioeducativo. No entanto, um monte de pesquisa e um monte de atuação institucional de acompanhamento adolescente baseados unicamente ou principalmente na aplicação de testes, né? E aí você tem um teste que é validado por uma população estadunidense, branca, universitária, classe média e masculina, porque é esse que é. Tem um artigo muito interessante que saiu na Science há muitos anos atrás,
brincando, né? Na verdade, era um ensaio científico, não era uma ficção científica, mas era um ensaio científico, e o título era: e se fosse proibido fazer pesquisa nas universidades? A psicologia acabava com ciência, porque grande parte das pesquisas, e a gente sabe disso, toda semana recebe algum formulário para responder uma pesquisa para alguém, né, é feito por estudantes e professores universitários. Se proibisse que o universitário fosse respondente de pesquisa, né, não tinha pesquisa possível. Né? Então, essas pesquisas que são validadas para essa população, quando aplicadas em outra população, elas são passíveis de ruído, são passíveis de erro. Né? Então, quando eu falo na ideia, né, da descolonização ou da decolonização do conhecimento que a gente produz e que a gente aplica a esse contexto, e o fazer uma atuação profissional em diálogo com os adolescentes, é esse o desafio que a gente se coloca. Esse desafio que a gente se coloca. Né? Enfim, o tempo todo, quando muitas vezes eu vou para intervenções no campo socioeducativo, inconscientemente tendo como autoridade imaginada dessa intervenção vocês, meus alunos universitários de uma vida inteira, atuando, né, há quantos anos tem? 36 anos que eu atuo, não, 36 anos, desculpa, 26 anos que eu atuo no sistema, no ensino superior. Aí eu chego lá nas reuniões e falo ao menos, os adolescentes não têm condição disso, não têm repertório para isso, não leram esse livro, não conhecem esse termo, não. E aí a gente vai fazendo essa negociação para pensar, né? E aí que você consegue chegar a um nível que ele se sente reconhecido no seu discurso, respeitado nos seus repertórios, apoiado naquilo que ele tem de bom, e ele começa a se abrir, e você descobre que, na verdade, ele tem muito mais, que aquilo que você esperava ele não tem, mas ele tem um monte de coisa que você não esperava, e ao se surpreender com aquilo, você pode fazer coisas muito legais. E isso você pode aplicar, assim, brincando, né, para paciente psicótico, para morador de rua, para menino que mora na praça e cheira cola, ou sei lá o que, ou crack, ou fuma crack, ou o que for. Né? Em todas essas situações, a gente jamais vai poder se desvincular da nossa condição, né? Vou pegar você como exemplo, Ana Carolina, de jovem, de mulher, né, de uma determinada inscrição socioeconômica, de classe, de onde você passou a sua vida inteira vivendo, você não vai poder se despir disso. E ele também não. O que você tem para oferecer é o que você é. O que ele tem para oferecer é o que ele é. E a gente tem que ir lá e tentar chegar no caminho do meio. Né? A psicologia, ela se reconstrói, né, a cada momento que a gente vai para o campo e colocar ela em prática em alguma coisa. Né? A gente tem que construir a partir daquilo que são nossos conhecimentos, que são até nossas crenças mesmo, mas entender que elas são sempre limitadas, porque o outro que está lá do outro lado, eu tenho até um artigo escrito sobre isso, é sempre um estrangeiro. Eu trabalho em psicologia cultural, e eu escrevi nesse artigo que a pesquisa é sempre um encontro de duas culturas, a sua cultura, com qualquer um, até o estudo de caso. Tem um atendimento clínico, o encontro de duas culturas. Né? A gente tem um conceito dentro da psicologia cultural que é de cultura pessoal. A gente, enquanto indivíduo, é uma cultura, a gente é todo um universo, toda uma cultura. E a nossa cultura se encontra com a cultura do outro em qualquer ambiente intersubjetivo, seja na clínica, no trabalho, nas organizações, na assistência, em qualquer campo que a gente esteja. Obrigada, professora. Não a Heloísa também. Heloísa, você gostaria de comentar ou você prefere que eu leia o seu comentário aqui no chat? Acho que eu vou ler. Pode ler, por favor. Ela respondeu aqui. Tá bom. Ela falou: é uma dificuldade em todas as áreas de incluir os adolescentes egressos. Há muito preconceito e pouca oportunidade. Mas uma estratégia é projetos juntos, a rede local para acolher esse adolescente. Estar atento aos projetos e locais disponíveis. Os que têm essa consciência de dívida são os propícios à ressocialização. Foi o que ela comentou. Acho que ela está comentando em relação ao que eu falei, que muitos têm essa noção de que tem que restaurar, né, resgatar a sua autonomia. Então, na verdade,
o que você está colocando aqui, né, quando você fala assim, projetos juntos, a rede local, Heloísa, é a questão mesmo que a gente fala de intersetorialidade, né, e da participação da comunidade, da sociedade como um todo, né. O ECA, lá no comecinho dele, na introdução do ECA, ele fala, né, que promover o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes é um projeto colaborativo entre a família, o Estado e a sociedade, né. Então, e muitas vezes a gente, como sociedade, a gente ignora, né? Muitas vezes ignora o nosso papel nisso, ou quando tem essa consciência, a gente acha que a gente só... Assim, se é um adolescente de rua, se é um adolescente pobre, se é um adolescente que está pedindo dinheiro, vendendo uma balinha, sei lá, e pedindo o meu dinheiro, eu fico com dó e dor, né? Mas a gente, às vezes, não para pensar que o adolescente que infracionou pode ter sido aquele que vendeu a balinha antes ou que não conseguiu vender a balinha antes e, por não conseguir vender, fez uma outra coisa, né? E é isso, eles são crianças e adolescentes, e eles têm direito a essa assistência da sociedade, essa proteção da sociedade, para que eles não conquistem outras trajetórias, né? Tenham outras possibilidades. Essa questão do papel da sociedade, eu uma vez trabalhei muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, num projeto na Vara da Infância e da Juventude, que era para abordagem de adolescentes que tinham passado pela primeira, era até a Fátima Sudbrack, Raquel, que coordenava esse projeto, eu trabalhei com ela. E por conta da minha atuação com escola, eu fiquei responsável pela parte que era da matrícula dos adolescentes em escola. 10 anos depois que esse projeto tinha acabado, de vez em quando recebi um ofício do juiz me encaminhando um adolescente para eu me encarregar da matrícula escolar. Eu não estava mais no projeto, eu não estava mais em nada. Aí eu tinha que responder para o juiz dizendo assim, por que ele me encaminhava? Porque eu era vista enquanto um ator da universidade, ao mesmo tempo da sociedade, que detinha um conhecimento que era capaz de melhorar as condições de inserção social daquele adolescente. Então, do ponto de vista do ECA, era minha obrigação fazer isso, e fiz muitas vezes. Depois, de fato, ficou impossível, porque eu não tinha mais contato com a rede local, lá de Taguatinga, lá de Ceilândia, lá de Planaltina, para poder fazer essa mediação com o menino na escola. Mas durante muito tempo fiz, e com o meu grupo de estagiários na universidade, a gente fazia acompanhamento, a gente entrevistava, a gente fazia quase como se fosse um reforço escolar com eles, assim, para que eles pudessem ficar na escola, né? Então é isso, nós como sociedade fazemos parte desse time, a gente não pode se imiscuir disso. Mas alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o professor? Aproveitar os nossos últimos minutinhos. Aproveitar, então. Então, eu acho que eu queria dividir um pouco da minha angústia, assim, não sei nem se eu consigo formular em perguntas, mas pensando muito, né, no que você falou, professora, sobre essa questão da gente não ter uma teoria adequada para a nossa realidade, né, para intervir de forma adequada nessas demandas que são tão complicadas, né, no nosso contexto. E atrelando também a questão histórica e tal, eu fico pensando em como a gente faz um trabalho relevante com esses adolescentes, sabendo que a maioria, né, do produto, da infração, vem desse sistema, né, capitalista, desse sistema injusto, né? E aí eu fico pensando assim, não sei, será que... Porque também não tem como a gente mudar o sistema, né? Então, não sei como seria essa roda, sabe? É uma angústia, assim, que...
Eu não quero tirar a responsabilidade do sistema capitalista, mas a gente tem uma série de sociedades que aderem ao sistema capitalista e que, junto com a adesão ao sistema capitalista, existe uma cultura ativa de proteção social, de um estado de bem-estar social, né? Não é impossível a adesão ao capitalismo conviver com a proteção social, né? E outra coisa, uma coisa é o capitalismo, outra coisa é a concentração de renda. Existe um capitalismo com mais dispersão de riquezas do que o que a gente vive. A gente vive um capitalismo selvagem sem ser rico. Hoje em dia o PIB do Brasil hoje ele é menor do que o de algumas multinacionais da área de informática. O Brasil inteiro vale menos do que a Apple hoje, por exemplo. A Apple já vale mais do que o Brasil. E ainda por cima, a gente não tem uma Apple, mas a gente tem 4, 5 famílias da área de bancos, da área de não sei o quê, que retém dentro do seu bolso 90% a 95% da economia do Brasil. Isso não é só ser capitalista, isso é perverso também, né? Então, a questão que coloca não é estar organizada em torno do capital, mas é achar que eu posso ter dinheiro para rasgar, para queimar, para jogar fora, enquanto a pessoa que está do meu lado, porque a gente, aqui em Brasília, a gente tem um pouco mais, vamos dizer, geopoliticamente separado, riqueza e pobreza. Então, a menos que você trabalhe num lugar que você passe por dentro do sol nascente, ou na porta de Águas Lindas, ou ali em Tagualândia, sei lá, aquela mistura ali, Tailândia, né, que o pessoal chama, da parte mais pobre de Ceilândia, no norte de Taguatinga, que é a parte mais pobre de Ceilândia, a gente às vezes fica por aqui, né, no plano piloto, no cruzeiro, no Pará, Sudoeste, a gente esquece, mas a gente tem situações sociais, principalmente, né, Rio de Janeiro, São Paulo, onde a pessoa está aqui na praia mais rica de Ipanema, ela olha para o lado, está vendo um morro ali com a pobreza do lado, e isso não incomodar. É esse tipo de perversidade que a contradição social do Brasil implica, né? Eu acho que é isso que a gente precisa tomar ciência e precisa pensar, né? E não é uma coisa, a gente acha que resolve isso, o brasileiro é muito solidário, a gente acha que resolve isso dando uma cesta básica, ajudando uma família, apadrinhando uma criança, porque a gente está falando de uma lógica social, né? De mais dispersão de riquezas. Isso passa por salário, isso passa de políticas de autonomia, né, do trabalhador. Então, não é só fazer caridade, mas fazer caridade com mutirão de trabalho, é implicar de alguma forma o sujeito na produção de riquezas que possam ser coletivizadas, que possam ser socializadas, que possam ser disseminadas, preparando ele para um contexto de autonomia onde ele possa depender cada vez menos do Estado. Né? Tem países pelo mundo que não permitem que uma pessoa que seja casada e tenha mais do que 3 filhos tenha mais, vou brincar aqui, né? Que a renda, o patrimônio dele seja maior, vamos dar um exemplo, né? Que seja o limite seja de 1 milhão por cabeça. Então, se ele é mulher e 3 filhos, o patrimônio daquela família não pode ser mais do que 5 milhões. Se for mais do que 5 milhões, ele paga uma tonelada de imposto até regular. Né? Tem países onde os indicadores de enriquecimento individual de uma pessoa, assim, seguidamente, ele ganhou X de capital no primeiro ano, X de uma empresa, por exemplo, X de capital no segundo ano, X no terceiro, ele é obrigado a fechar o seu comércio, a sua empresa, X dias por ano para dar a oportunidade que outros ganhem, e ele não ganhe sozinho. Está entendendo? São dispositivos não muito difíceis de serem implementados, mas que promovem socialização de riqueza. É disso que a gente está falando, né? E aí, eu acho que colocar toda a culpa no capitalismo, há capitalismos e capitalismos, né? Nem todo mundo precisa funcionar com a riqueza de um país. A gente tem, vamos dizer,
brincando, né? A população da Índia, o dinheiro da China e a lógica da sei lá onde, de uma republiqueta dessas aí que só o rei tem dinheiro. Aquela mulher lá que tinha, Imelda Marcos, que tinha 5.000 pares de sapato enquanto a população passava fome. É o cara lá da Coreia do Norte, que é podre de rico enquanto a família ocultando. A gente funciona desse jeito. A gente pensa que o problema está lá na Coreia. Não, a gente tem uma lógica muito parecida aqui. Né? Então é isso. Eu não tenho alternativa para o capitalismo, mas há forma diferente de ser gerador de capital. E como, né, Maria Cláudia? Eu também acho que o Brasil está muito perto disso. Infelizmente, né, que a gente vê na atualidade é uma forma assim desumana, né? Que eu acho que é um desafio muito grande a gente trabalhar dentro, né, de políticas públicas no sentido também, né, da educação, sem corroborar, né, para esse tipo de sistema. Uhum. Não é só na socioeducação, né? A gente sabe, por exemplo, que mais de 50% dos municípios brasileiros não têm rede, ainda funcionam como fortes. Então, a gente tem uma desigualdade na distribuição do acesso a recursos que são de saúde, recursos básicos para a saúde da população. Né? Porque direitos mínimos. Hein? Desculpe, Raquel. Direitos mínimos. Exatamente. Direitos mínimos. Para você prevenir depois a necessidade de uso de serviço de saúde, que aquele sujeito não vai ter, ele vai ter que se deslocar para outro lugar ou ele vai ter que se curar com chazinho, porque não tem o serviço de saúde. Enfim, são uma série de indicadores de uma gestão que a gente muitas vezes coloca a culpa no tamanho do Brasil. De fato, o Brasil é muito grande, ele é um continente, né, dentro do país, mas não é só isso, não. Tem uma série de questões outras, né, culturais, econômicas e do jeitinho, da corrupção, sei lá o que também tem isso, tem uma série de indicadores aí que mostram, por exemplo, acho que agora até melhorou um pouco, mas já houve época de que se dizia que cada R$100 que era investido em educação, só R$1 chegava na quantidade de fim, porque os outros 99 ou eles eram gastos para administrar os bancos que esse dinheiro chegasse ao seu fim ou ele era perdido em corrupção. E aí faz um sistema educacional super caro e super ineficiente, porque em vez de você estar tendo, de fato, R$100 para investir em educação, você tem R$1, ou 2, ou 10, ou 20, que seja, você já melhorou os indicadores. É isso, né? Tem questões que são culturais e tem questões que são éticas mesmo, né? E os R$100 é que vai à conta do governo para justificar que está fazendo um gasto, né? Quando deveria ser um investimento, né? Exatamente. Tem aí muito pela frente nessas questões mais políticas socioeconômicas do país. Também a própria herança do processo civilizatório da nação brasileira. Né? Exatamente. Ela esteve nesse processo civilizatório ainda. Né? Exatamente. Eu falo que o Brasil ainda precisa de uns 500 anos ou mais, né? Para chegar num nível, né, de desenvolvimento. Agora, o que eu acho que a boa notícia é que, se por até muito poucas décadas atrás, nós psicólogos vivíamos num castelo de cristal em relação a essa realidade. A boa notícia é que a gente está cada vez mais sensível a ela, tomando ela como parte do nosso trabalho nesse mundo. Né? Nos coloca de muitos desafios, é muito complexo, mas é um caminho que não tem volta e é dessa forma que tem que ser. É isso. Eu queria aproveitar para agradecer, né, a presença de todo mundo aqui. Obrigada a todo mundo que conseguiu ficar até o final. Muito obrigada, professora Maria Cláudia, por ter disponibilizado seu tempo mesmo para iniciar esse workshop para a gente. A parte de psicologia agradece muito a sua participação. Muito obrigada também pela parceria com a SUAP, foi muito bom ter a presença de vocês aqui. Queria deixar esse momento final para mais alguma fala, se vocês tiverem interesse em falar mais alguma coisa. Obrigada, doutora Raquel. E se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, esse espaço está aberto, tá bom? Muito obrigada. Eu queria reforçar os agradecimentos, Ana Carolina, feito por você, né? A importância dessa parceria, né? Mais uma vez, obrigada por esses 2 encontros. Eu adorei. Eu também só quero agradecer a Maria Cláudia, porque
Para nós da SUAP, que estamos, né, com os jovens diretamente, é uma oportunidade excelente te ouvir, né, trocar aqui com os colegas essa experiência, refletir muitas coisas que às vezes a gente está atuando e não para refletir. Então, para a gente que está na parte prática, é importantíssimo essa parte teórica, essa reflexão. Então, só agradecer mesmo pela oportunidade. Muito obrigada, Camila. Obrigada a todos. Eu, mostrando para quem chegou depois, que eu vou fazer chegar às mãos das coordenadoras 2 livros, que um organizado por mim, eu sou participante, e que elas vão ver um jeito de fazer um sorteio entre os participantes do curso. Raquel, vocês têm uma biblioteca no PET? Vocês têm alguns exemplares que são... Tem uma biblioteca no PET. Então, eu vou conseguir um para a biblioteca do PET também, um de cada um para a biblioteca do PET, tá bom? Muito obrigada. O PET agradece com vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, professora. Eu ia informar isso também, que a gente vai organizar o sorteio e a gente entra em contato com todo mundo por e-mail para dizer direitinho como vai funcionar, tá bom? Beleza. Aí depois vocês me mandam um e-mail, você ou a Amanda, Ana Carolina, falando como é que eu faço para chegar em vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Queria agradecer também, viu, Raquel? Muito bom, né? A gente também está aí direto com vocês, com a universidade, e a gente se coloca à disposição, tá? Para outras temáticas também, para trabalhar em outros segmentos e para continuar nessa caminhada, né? De aprofundamento, de enlaçamento aí da teoria, da prática, dessa possibilidade também a gente coloca a defensoria muito legal, porque como a gente atende públicos diversos, né, então a gente tem uma possibilidade muito grande também de pesquisa científica, né, e às vezes a gente, por ser engolido, né, com tantas demandas e com uma equipe muito reduzida, às vezes a gente não consegue produzir o que a gente gostaria de produzir, apesar da produção técnica também ser um dos nossos eixos de atuação, né? Então, a gente conta muito, eu sempre reforço muito, né, junto com a Camila e com as estagiárias, a importância desse vínculo, dessa parceria também, de colocar, inclusive, né, essa possibilidade que a gente tem lá na Defensoria à disposição de vocês, a gente tem interesse, a gente tem revistas da Defensoria, então, assim, é muito legal, assim, aproveitar esse espaço também para divulgar isso, né? E agradecer, foi ótimo, Maria Cláudia, assim, sempre, né, muito, muito bom aprender aqui com você também, viu? Muito obrigada. E eu, uma das nossas estagiárias, né, em especial aqui, a Ana Carolina e a Thaís, assim, realmente a gente percebe, né? São muitas que passam pelo psicossocial, muitas têm mais perfil, outras nem tanto, né? Mas a gente verifica que, de um modo geral, né, as que têm perfil mesmo também, são as que têm perfil para psicologia, porque tudo que a gente trabalha lá na Defensoria é um objeto da psicologia, né? Então, aí a gente fica muito feliz quando a gente pode contar, né, com as estagiárias. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-las, né, assim, elas estão em várias frentes, então, deixa aqui também o nosso registro, né, para elas, tá? Boa noite, obrigada. Obrigada também, gente. Muito obrigada pela oportunidade aí. Sempre que precisarem, podem me chamar, contar comigo, tá bom? Um beijo grande para todas aí. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso.